بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde chegamos que o profeta Muhammad alaihi wasallam, a primeira coisa que ele fez quando chegou em Medina é construir a casa de Allah, a mesquita. Nós falamos sobre esses detalhes, a importância da mesquita no Islã. Isso significa que o profeta Muhammad alaihi wasallam, para estabelecer uma vida para os muçulmanos que seja uma vida que tenha as regras a serem colocadas em prática, as regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para formar um Estado islâmico em Medina, para formar onde os muçulmanos tenham uma legislação, que tenham as questões da vida deles a ser colocada em prática, como o profeta Muhammad alaihi wasallam formou essas pessoas, tanto aqueles que migraram de Meca para Medina, quanto aqueles que eram de Medina, Muhajirin e Ansar. O profeta Muhammad alaihi wasallam, aqui ele começou pela mesquita para nos mostrar a importância da mesquita. E aí a gente fala aqui, qualquer lugar onde tiver qualquer sociedade, a primeira coisa que as pessoas que estiverem nesse lugar, nessa cidade, nessa região, é fazerem uma mesquita. Não é necessário que a mesquita seja feita de torres, de minaretas, de grandes coisas que custe milhões, que custe milhares e tal. Não. A mesquita do profeta Muhammad alaihi wasallam, ela foi uma das mais simples mesquitas que foi construída. Então foi algo simples, e o profeta Muhammad alaihi wasallam nos ensina aqui o importante, que há um local onde as pessoas devem se reunir para as orações e para as demais questões onde eles devem debater, executar, ensinar, aprender para os homens, para as mulheres, para as crianças, para as pessoas que vêm a conhecer o Islã, como era no tempo do profeta Muhammad alaihi wasallam. Depois da batalha de Badr, nós vamos saber que o profeta Muhammad alaihi wasallam, os prisioneiros foram colocados dentro da mesquita. E eles foram sendo ensinados o Islã, ou eles estavam vendo o profeta Muhammad alaihi wasallam e seus companheiros como praticavam o Islã. E muitas pessoas que eram prisioneiras e eram colocadas dentro da mesquita, eles revertiam ao Islã ao ver como o Islã tratava as pessoas, as palavras do profeta Muhammad alaihi wasallam, os ensinamentos aos Sahaba, como é que eles colocavam em prática, e isso fazia com que as pessoas conhecessem a realidade do Islã através da mesquita. Por isso que o profeta Muhammad alaihi wasallam se preocupou em fazer a mesquita antes de se preocupar a fazer a sua própria casa, sua própria residência. Então isso é importante a sabermos. Tem uma questão importante também aqui, que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ao fazer a mesquita, e nós falamos que a mesquita era tudo, era a sede onde todos os assuntos dos muçulmanos foram administrados dentro da mesquita, porque hoje muitas pessoas se fala, eu fui na mesquita tal e ela estava fechada. Por que estava fechada? Porque não era a hora da oração. A mesquita não foi somente construída para a hora da oração. Se fosse somente para a hora da oração, então nós iríamos abrir a mesquita somente 50 minutos por dia, em 24 horas. É isso? Esse não é o objetivo da mesquita. Você fazer uma grande construção para chegar 10 minutos e sair, depois voltar no meio-dia, chegar 10 minutos e ir embora e deixar a mesquita. Não. A mesquita foi feita para todos os ensinamentos que a pessoa possa imaginar que sejam feitos dentro da mesquita. Então a mesquita, ela é o principal local onde os muçulmanos aprendem a sua religião, o principal local onde as pessoas estudam a sua religião, é o principal local onde as pessoas administram a vida delas
E nós temos vários exemplos do profeta Muhammad a.s. em relação a isso. Nós temos dentro da mesquita, o profeta Muhammad a.s., além da oração, às vezes ele chamava as pessoas para outras questões, ou para o jihad, para as pessoas saírem com ele numa batalha, ou para um assunto importante. Então ordenava que as pessoas, que alguém chamasse as pessoas. Então eles queriam que as pessoas soubessem sobre o horário das orações, que seria como chamarmos as pessoas para virem à mesquita, como sabermos que nós temos agora a oração do Fajr, como sabermos agora que nós temos o horário do Dhuhr, do Asr, do Maghrib, do Isha. Agora o nosso mueddin está fazendo o adhan para mostrar que agora é o horário do adhan. Depois do adhan, inshallah, a gente vai completar sobre como veio o adhan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. O profeta Muhammad a.s., em todos os assuntos que eram colocados para os Sahaba, ele ensinou eles a que todos participassem de qualquer questão. A participação dos companheiros do profeta Muhammad a.s., isso fazia com que eles se sentiam que são importantes e eles conseguem também participar com as suas ideias. O profeta Muhammad a.s., ele poderia não perguntar nada às pessoas, vinha a revelação a ele de Allah subhanahu wa ta'ala, e a revelação era fazer ou não fazer, e as pessoas eram somente coloca em prática ou deixa de fazer. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis que as pessoas se desenvolvessem, que elas pensassem, que elas tivessem também a participação. E assim o Islã ele quer das pessoas que todas elas tenham uma participação em relação aos assuntos islâmicos, para que as pessoas entendam como é a nossa religião. O profeta Muhammad a.s., ele reuniu os Sahaba certo dia e disse para eles: como nós vamos chamar as pessoas para virem para a oração? Qual a maneira que nós podemos chamar as pessoas para virem à oração? Uma pessoa disse: ó mensageiro de Allah, quando der o horário de cada oração, a gente levanta uma bandeira branca num local e as pessoas vão saber, a bandeira levantou, chegou a hora da oração. O profeta disse: tá, é uma ideia, mas queremos outras ideias também. Uma outra pessoa disse: ó mensageiro de Allah, nós podemos acender uma fogueira na hora que chega o horário da oração e as pessoas vão saber que nesse local, quando é acendida a fogueira, então chegou a hora da oração. O profeta Muhammad a.s., ele foi consultando mais os seus companheiros. Um dos companheiros ele disse: ó profeta Muhammad, os judeus, eles têm a trombeta, então eles assopram na trombeta para chamarem para as orações deles. Que tal nós também termos uma trombeta para chamar para a oração? Então cada oração, quando chega o Dhuhr, o Asr, o Maghrib, o Isha, o Fajr, então em cada uma dessas orações a gente assopra na trombeta e as pessoas vão saber que chegou a hora da oração. O profeta Muhammad não gostou da ideia. Uma outra pessoa disse: ó mensageiro de Allah, vamos pegar um sino, como os cristãos. Na hora que chega a hora da oração, a gente toca o sino e as pessoas vêm para a oração. E aqui o profeta Muhammad a.s., ele
queria as ideias dessas pessoas para ver como cada uma dessas pessoas dentre os muçulmanos pensava. Só que não era aquilo que o profeta Muhammad a.s. tinha o desejo. E isso deveria ser o quê? Uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah não tinha revelado ao profeta Muhammad a.s. nada em relação a isso. Só que o profeta Muhammad a.s. ele queria contrariar qualquer ideia que pudesse estar como se fosse das demais religiões. E hoje nós estamos nesse mês de dezembro, mês de Natal, mês de Ano Novo e tal. Os muçulmanos, eles correm para o quê? Para verem o que os cristãos, o que os judeus, o que outras religiões fazem, e eles fazem as mesmas práticas. Vocês percebem que o profeta Muhammad a.s. aqui, ele poderia muito bem falar, olha, vamos fazer igual os cristãos e colocar um sino, e é fácil, né? Ou uma trombeta, só que o profeta Muhammad a.s. está nos ensinando que nós temos uma identidade particular nossa, que nós devemos preservar a nossa identidade. E o muçulmano, em qualquer lugar que ele esteja, ele tem a sua identidade que deve ser reservada. E não pode ficar se misturando nas adorações. Eu gostei do Natal dos cristãos, então vou participar. Gostei da festa dos judeus, eu vou participar. Gostei da festa do fulano, do ciclano. O Islã ele não permite com que o muçulmano real, o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, seja uma pessoa que qualquer coisa das demais crenças ele se derrete e vai, junto com o tal fulano, junto com essa ideologia, junto com essa religião. Não, você tem a sua identidade. Você tem a sua religião que ela foi completada por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando no final da mensagem ao profeta Muhammad a.s. Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei a vossa religião. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Quem completou é Allah. Então, se Allah completou, isso quer dizer que não tem algo que ficou faltando para você procurar. Mas a gente não tem a festa tal. Você tem as suas festas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida, então basta aquelas festas que Allah determinou para você praticar, colocar em prática. E não precisa procurar a festa das demais religiões para você se encaixar com elas e deixar a sua religião e falar, não há problema, não sei, mas a gente vive com eles. Você vive, você respeita, só que não precisa colocar em prática aquilo que eles praticam. O respeito é uma coisa e se envolver e praticar é outra coisa. Respeitar, todos nós devemos respeitar. Como o profeta Muhammad a.s. em Medina, como nós vamos ver, tinha ali os judeus, as tribos judias, que nós vamos ver como o profeta Muhammad a.s. ele colocou um tratado entre ele e essas pessoas. Tinha os incrédulos, tinha outras religiões, e tinha os muçulmanos. Então os muçulmanos, eles respeitavam as demais religiões, as demais ideologias. Só que eles tinham a própria religião que era preservada e colocada em prática. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falava a eles aquilo que devem fazer e aquilo que não devem fazer. E isso permaneceu para nós. Nós somos protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala através do Corão e da Sunna do profeta Muhammad a.s. Nós não temos como falar, estamos perdidos. Não, você não está perdida. Você tem tudo na sua religião que mostra aquilo que você deve fazer. E o profeta Muhammad a.s., depois dessas ideias, cada um foi para sua casa. Allah subhanahu wa ta'ala quis que um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., já que o profeta ele tinha consultado eles, que visse no seu sonho algo sobre o adhan. Agora a pessoa pode perguntar, por que não veio diretamente ao profeta Muhammad a questão do adhan e veio para esse companheiro do profeta Muhammad a.s. Esse companheiro do profeta Muhammad a.s. chamado Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, ele teve um sonho. E o sonho, na maioria das vezes, é real, dependendo da pessoa. Abdullah ibn Zayd, o que ele sonhou? Abdullah ibn Zayd, ele veio até o profeta Muhammad a.s. e contou a ele um sonho que tinha
visto naquela noite e disse: ó mensageiro de Allah, eu estava num local onde uma pessoa estava vendendo um sino. E essa pessoa disse para mim: compre esse sino para vocês chamarem para a oração de vocês. Eu estava aproximando para comprar esse sino e uma pessoa ou um anjo veio até mim e disse: não, deixe, eu irei te ensinar algo melhor. E me ensinou adhan. Isso quem está falando? Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd foi ensinado por um anjo adhan no seu sonho, e o adhan, o anjo foi falando para ele: diga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, e foi falando para ele todo o adhan da maneira que nós temos hoje o adhan. Abdullah ibn Zayd, ele acordou e foi até o profeta Muhammad a.s. e contou para ele esse sonho. O profeta Muhammad a.s. ele disse: esse é um sonho real, inshallah. Esse é um sonho real, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala mandou esse sonho para você. Por que não veio até o profeta Muhammad, como nós falamos? Porque aqui vai falar o quê? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aqui está o nome do profeta Muhammad a.s. no adhan. Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para os seus companheiros e para nós. Não foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que sonhou com isso ou que veio até ele para citar o seu próprio nome. Mas sim, veio através de um dos seus companheiros que Allah mandou através desse anjo para que o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seja citado diariamente 5 vezes por cada muadhin. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele permitiu que no adhan sempre o nome do profeta Muhammad a.s. fosse citado, ashhadu an la ilaha illallah, depois ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Os incrédulos em Meca tinham falado quando morriam os filhos do profeta Muhammad a.s. quando eram pequenos. Um dos incrédulos, ele disse: deixem o Muhammad fazer o que ele quiser, logo ele irá morrer e ele não terá filhos que podem vir depois dele falar sobre o nome dele. Então, a hora que ele morrer, o nome dele será cortado desse mundo. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: inna shani'aka huwa al-abtar. Esse que te odeia, ó Muhammad, ele que será cortado o nome dele. E como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para o profeta Muhammad a.s. e seu nome, ó Muhammad, será erguido até o dia do juízo final em todos os lugares do mundo. Você não vê não passa uma hora no mundo sem que o nome do profeta Muhammad seja levantado em voz alta, né? Nas mesquitas, os horários, o fuso horário em cada lugar tem um adhan diferente. Então, cada hora tem um adhan. E cada hora tem ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Imaginem, e cada pessoa que ouve o adhan e fala ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, você repete atrás do muadhin, falando ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e aí o nome do profeta Muhammad alaihi wasallam foi enobrecido. O profeta Muhammad alaihi wasallam, quando ouviu de Abdullah ibn Zayd essas palavras que ele tinha sonhado, e disse: esse sonho é real, inshallah. E o profeta Muhammad a.s. aqui ele delega as questões, cada um tem a sua função. Abdullah ibn Zayd não tinha uma voz bonita para fazer o adhan. Quem tinha uma voz bonita naquela época era o Bilal. O Bilal, que era da Etiópia. E o Abdullah ibn Zayd, o Rasul a.s. disse: Abdullah, ensine o adhan que você ouviu e decorou para o Bilal, porque ele tem uma voz mais bonita do que a sua. O Abdullah ibn Zayd sentou e ensinou o Bilal a fazer o adhan. O Bilal levantou e fez o adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Os muçulmanos em Medina ficaram surpresos. Que voz que é essa? Voz alta, um chamamento, porque no adhan fala hayya ala salat, venha para a oração.
quer dizer que está chamando as pessoas, venham, hayya ala salat, hayya ala al-falah, venha para o sucesso, então para as pessoas virem. O adhan está chamando as pessoas, venham para a oração, venham para o sucesso. Então todos os muçulmanos vieram para a mesquita. Na hora que eles chegaram na mesquita, o Umar ibn Khattab, na hora que ouviu a voz do adhan, antes de falar hayya ala salat, hayya ala al-falah, ele saiu da casa dele correndo até o profeta Muhammad a.s. e disse: ó mensageiro de Allah, ontem eu tive o mesmo sonho falando para mim um anjo as mesmas palavras que estão sendo citadas pelo Bilal. Imagine, então, não é só uma pessoa. Foi o Umar, foi Abdullah bin Zayd e talvez outros sahaba. E o profeta Muhammad a.s. ele disse, alhamdulillah, porque isso concorda com que aquilo que foi determinado na nossa religião, que seria o quê? Esse é o adhan, esse é o chamamento para a nossa religião, e a partir daquele momento veio o adhan e continuou até hoje e continuará, inshallah, até o dia do juízo final. Então, aqui o Bilal, ele se tornou mu'adhin al-Rasul. Quando as pessoas falam, quem que é o mu'adhin? Mu'adhin, a palavra mu'adhin em árabe quer dizer que é a pessoa que tem uma voz alta e bonita e ela chama as pessoas para algo. Ela chama as pessoas para algo. E isso foi colocado no nome da pessoa que chama para as orações. No dia do final, as pessoas do fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita sobre o mu'adhin dentre eles, as pessoas que estão dentro do fogo do inferno. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala na Surat Al-A'raf, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. O mu'adhin, uma pessoa que está pronunciando às pessoas algo importante que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou aqueles que são injustos. Os injustos sempre serão amaldiçoados. Tomem cuidado para não serem entre os injustos ou que apoiem os injustos. Qualquer pessoa que é injusta ou que apoia uma pessoa que é injusta, ela será amaldiçoada por Allah subhanahu wa ta'ala e ela terá um dos severos castigos, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele não gosta dos injustos, não gosta da injustiça, ele proibiu a injustiça entre as pessoas. E assim, a questão do adhan, então a mesquita ficou, cada vez que o profeta Muhammad a.s. queria algo das pessoas, mandava o Bilal chamar as pessoas, através do adhan, e elas vinham. Então, às vezes, para o jihad, para as pessoas saírem numa batalha, o profeta Muhammad a.s. ordenava que o Bilal fizesse o adhan, no lugar de falar hayya ala salat, ele dizia hayya ala al-jihad, venha para a batalha. Quando tinha alguma batalha, o profeta Muhammad a.s. sentia que o inimigo estava perto e as pessoas precisavam se preparar, precisavam se unir, precisavam ficar, cada um pegar a sua arma, cada um se preparar, cada um ser colocado no lugar onde deve ser colocado. O profeta Muhammad a.s. mandava o Bilal, fazia o adhan e chamava as pessoas para a batalha. As pessoas já preparadas, aquelas que foram preparadas, elas já vinham até a mesquita. E ali o profeta Muhammad a.s. separava as pessoas. E dali o profeta Muhammad a.s. saía para a batalha para enfrentar os inimigos que vinham atacar a Medina. Então, a questão da mesquita, como nós falamos, essa é a primeira questão que o profeta Muhammad a.s. determinou e realizou dentro de Medina pela importância da mesquita. Então, a primeira coisa, se você estiver numa sociedade e quer formar uma sociedade que tenha uma mesquita. A segunda questão que o profeta Muhammad a.s. ele fez, a segunda questão seria a irmandade entre os muçulmanos. Ele realizou uma irmandade entre os muçulmanos que a história jamais contou sobre essa irmandade que o profeta Muhammad a.s. realizou entre essas pessoas, entre os muçulmanos, entre os imigrantes que vieram de Meca e os Ansar que estão dentro de Medina. Ele cimentou os laços de fraternidade mútua entre os muçulmanos de Medina
dos migrantes de Meca. De que maneira o profeta Muhammad a.s. ele fez? Ele reuniu numa casa, na casa de Malik ibn Anas. A casa de Malik ibn Anas era uma casa que ela era um pouco grande, né, e cabia várias pessoas. Ele chamou 90 pessoas dentre os companheiros do profeta Muhammad a.s. Metade eram imigrantes de Meca e a outra metade era de Medina. Para fazer o quê? E ali ele, alayhi salatu wassalam, reuniu esses homens para onde a irmandade era feita entre essas duas partes. Essa irmandade, de que forma ela foi feita? Essa irmandade, ela dava o direito do que se um irmão, o Rasul ﷺ, ele fez essa irmandade, uma pessoa de Meca e a outra de Medina. Aí ele dizia, Salman de Medina, ou Salman de um lado, até as pessoas de Medina também ele fez uma irmandade entre eles, né? Ele dizia, fulano é irmão do fulano, e fulano é irmão do fulano, Salman é irmão do Abu Darda, Abdurrahman ibn Auf é irmão do Sa'd ibn Malik, fulano é irmão do fulano, e fulano é irmão do fulano. Então ele laçou a irmandade entre as pessoas de fora e de dentro, e ele colocou regras. Uma dessas regras que foi determinada, que se um dos irmãos no Islã falecesse, a herança dele ia para o seu irmão, não para a sua família. Imagine, isso permaneceu até o ano 2 da Hijra, até a batalha de Badr, até que Allah subhanahu wa ta'ala depois ele cortou essa regra e Allah citou na Surat Al-Ahzab, no início da Surat Al-Ahzab, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele disse sobre a herança que ela voltaria para os parentes. Mas no começo, nos primeiros 2 anos, a herança de uma pessoa, de um irmão que vivia em Medina, e um irmão que estava vindo de Meca, se esse irmão de Medina morresse, a herança dele ia para quem? Não para sua família, ela ia para o seu irmão de laço de irmandade islâmica. Subhanallah. Foi até essa questão, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso no Alcorão, na Surat Al-Hashr, na Surata 59, no versículo 9, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele cita que essa irmandade ela teve algo diferente de todos os tempos. Ele disse, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esse versículo, quando a gente lê, a gente vê a irmandade real que Allah subhanahu wa ta'ala determinou entre os muhajirin e os ansar, e que realmente era uma verdadeira irmandade, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e aqueles residentes em Medina que aceitaram a crença, que são crentes em Allah, amam quem imigrou para eles em busca de refúgio, que são as pessoas de Meca, e não encontram nos seus corações inquietação e nem inveja alguma pelo que foi dado aos imigrantes. Então eles dão de tudo que eles tinham, eles dividiam entre os seus irmãos. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e dão a preferência ainda, eles dão a preferência para os seus irmãos, além de si mesmos, em ajuda a estes, acima de si próprios. Quer dizer que eu tenho algo para dar, eu fico com ele ou dou para o meu irmão, é algo importante. Então ele preferia o seu irmão do que a si próprio. E Allah citou isso no Corão porque isso era real. Ainda que disso estejam necessitados, mesmo que ele tenha necessidade daquilo lá, ele preferia dar para o seu irmão do que permanecer com ele essas questões. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, e quem está salvo de sua própria avareza, esses que são os prósperos.
Essa questão, subhanallah, nós vamos citar, inshallah, na próxima aula, alguns exemplos disso daí. Alguns exemplos. E nós vamos citar, inshallah, em relação a essa irmandade, porque ela foi baseada em 3 ou 4 questões importantes. A primeira questão que seria a primeira questão, al-aqida, a crença, a verdadeira crença. A segunda é o amor por Allah. A terceira é o conselho que eles tinham um com o outro. E a quarta era a fraternidade, e eles não tinham diferença entre uma pessoa e a outra. O fulano é revertido, fulano é mais novo no Islã, fulano é mais velho no Islã, fulano é da família tal, fulano é da família isso e aquilo. Não. No Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou, através da revelação ao profeta Muhammad a.s., que colocasse essas regras, e essas regras que construíram uma sociedade forte, e essa sociedade forte que conseguiu levar o Islã para o mundo inteiro. Nós vamos falar, inshallah, sobre essas questões na próxima aula, bi'idhnillah azza wa jal, e alguns exemplos de como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran também, e alguns exemplos que são fatos que aconteceram no tempo do profeta Muhammad a.s., nesse primeiro ano, até que o profeta Muhammad a.s. conseguisse ver na sua frente a irmandade real, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: innamal mu'minuna ikhwa. Os crentes não são a não ser irmãos. Eles são irmãos de verdade, são reais irmãos, né? Então essa irmandade era uma irmandade real. Então, inshallah, até a aula que vem nós falaremos, inshallah, das demais questões em relação a isso. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.